E os irmãos prestem atenção no que vai ser passado aqui no vídeo. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Muito bem. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, dos versos 25 ao 35. Acompanhe na sua Bíblia e depois vamos orar. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino é destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a tua alma. Amém? Queria pedir que um dos irmãos ficasse de pé e orasse pela mensagem que vai ser pregada. Por favor, um dos irmãos levante-se e ore bem alto. Amém, Jesus. Obrigado. Amém. Amém, Jesus. Amém. Uhum.
Amém. Muito bem, irmãos. Estamos diante de um momento muito espetacular no contexto do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nos é apresentado aqui no texto que lemos um senhor, um velhinho, chamado Simeão. Não se sabe nada de Simeão. Não se sabe quem eram seus pais, sua genealogia, quando nasceu. Sabemos que ele era um judeu piedoso. Não sabemos nem quando ele morreu. Pois Deus decide que aquele homem piedoso, o qual o próprio Deus, mediante o seu Espírito, ou através do seu Espírito, revelou verdades extraordinárias e completas a respeito de Jesus. Simeão estava aguardando que o Messias entrasse no templo. Interessante que este homem piedoso, e pela sua idade, provavelmente um homem já bem idoso, a Bíblia nos apresenta ele como um justo e piedoso, que aguardava, ele cria nas promessas de Deus sobre a vinda do Messias, e muito provavelmente Simeão esperava um adulto. É muito provável que Simeão estivesse esperando já um homem, uma pessoa em condições de se comunicar verbalmente com ele. Muitas pessoas pensam assim. Eu confesso que eu acho que isso é possível. Mas quando ele contempla José e Maria trazendo aquele neném, certamente uma série de outras verdades já reveladas nas Escrituras e do conhecimento do próprio Simeão vem à sua mente. Mas eu creio que estava na mente de Simeão as realidades que envolviam Isaías 52, 53, de um homem que seria sacrificado. E ele não sabia quem vinha ali, mas quando entra José e Maria com uma gaiolinha, com 2 pombinhos, que era a oferta das pessoas pobres, o pobre, que não tinha condições de trazer um cordeiro, para cumprir a lei do Senhor, a lei do Antigo Testamento, de oferecer um sacrifício, já tinham se passado os dias da purificação. Então, no 8º dia do nascimento de Jesus, até uma contradição no que eu disse aqui, né? Porque esse era o 8º dia do nascimento. Obviamente, Simeão teria o entendimento que viria ali um adulto, mas eu creio que ele não tinha internet, irmãos, ele não tinha essas informações tão rápidas como nós aqui. E eu acredito que poderia haver no coração de Simeão uma expectativa de uma pessoa já que consumaria os planos redentores de Deus para a humanidade. E ali passa no meio, provavelmente, de uma multidão completamente desapercebidos. Porque quem são 2 pobres com uma criança pobre, com uma pombinha, porque eles nem sequer dinheiro tinham para entregar ao sacerdote uma oferta maior do que aquela. Mas aquele homem sozinho no meio da multidão não somente reconheceu que ali vinha o Messias, como aquele José e Maria com Jesus, eu acredito que foram na direção de Simeão por soberania de Deus. Eu creio que isso já justifica o motivo do tema dessa mensagem, que está no verso 34. Jesus, sem dúvida alguma, é um sinal de contradição. Há uma absoluta contradição em tudo o que Jesus significa. Enquanto o mundo quer pregar um Jesus paz e amor, um Jesus luzinha que pisca, bolinhas que enfeitam e árvores que adornam um ambiente que eu justifico como natalino nessa época, Jesus é apresentado nas Escrituras como o rei que nasceu pobre, o rei que morreu, o rei rejeitado, o rei que sofreu fisicamente barbaridades, alegria para os que nele creem e dor e tristeza para aqueles que o rejeitam. Sem dúvida alguma, celebramos o nascimento daquele que é um sinal de contradição. Desde o desconhecido e improvável Simeão,
até os seus pais pobres, mas conduziam nos braços o rei. Quanta contradição! E o mundo tenta de todas as formas criar nas nossas mentes, e consegue na mente de muitos, um ambiente de marasmo mental, onde as musiquinhas e luzinhas que piscam parece que amortecem o real significado do nascimento do Messias. Eu comentava na classe de doutrina agora que alguns podem tentar relacionar as luzinhas, que eu acho muito bonitas, eu comentei ainda há pouco na classe, e tenho comentado com o Alcione, por que eles não deixam a cidade o ano inteiro acesinha, porque é tão bonitinha, não é? Mas relacionar num período específico, com motivação deturpada, as luzinhas a Jesus, que é a luz num inconsciente religioso coletivo, luzinha que pisca ainda, Jesus vagalume ainda. É minimizar de forma dramática a grandeza do nascimento do Messias. Dramática. Mas Simeão contemplou aquele que ele esperava, a esperança de Israel. Ele esperou muito tempo. Eu acho que ele esperou durante toda a sua vida de consciente, ele creu no Messias, e ele esperava pela chegada do Messias, e quando ele, por revelação divina, ele toma conhecimento de que o Messias estava vindo e que ele o receberia no templo, eu creio que com algumas informações ainda contraditórias na sua cabeça, mais uma vez, muitas contradições em sua mente entre expectativas de coisas que ele não sabia, por expectativas de coisas que ele já deveria saber, ditas pelo Espírito de Deus, mas talvez até um conflito de expectativas, mas a certeza de que o Messias estava vindo e que a esperança messiânica estava se completando. Muitas coisas aquele homem disse em poucas frases, mas o contemplar do Messias, o contemplar do Jesus, homem, do Deus homem nascido pelos nossos pecados, trouxe num primeiro momento uma plenitude de satisfação, uma plenitude de gratidão no coração do velhinho e piedoso Simeão, associada a uma liberdade que ele acredito que nunca havia experimentado antes. Haja visto o que ele mesmo diz nos versos 29 e 30. Ele diz: ó soberano, como prometeste, olha como ele estava esperando, não perdeu a esperança, ele aguardou, e não aguardou por 2 dias, não, ele aguardou talvez pela sua vida. O momento onde o Messias prometido estaria chegando conforme foi revelado. Ó soberano, como prometeste, ora Simeão, agora pode me levar, Senhor. Agora pode me despedir em paz. Irmãos, essa expressão, para um judeu no primeiro século, ela estava ligada diretamente ao que um senhor de escravos dizia para quando ele libertava um escravo. Senhor, despede-me, despede-me. Em outras palavras, ele dizia: Senhor, estou finalmente liberto. O meu Salvador, o meu libertador está aqui. O Senhor cumpriu a tua promessa. A promessa de libertar um povo cativo. Os judeus que esperavam a vinda do Messias não têm mais o que esperar. O Messias está aqui. Despede-me em paz, Senhor. Isso aqui é muito significativo. Nosso querido Simeão morrer agora, após contemplar o cumprimento da profecia messiânica, contemplando todos os benefícios que envolvia essa visão, essa contemplação do rei em seus braços. Isso, sem dúvida alguma, lhe trouxe toda a esperança, toda a confiança de que a liberdade a qual Deus prometera aos judeus cativos em sua religiosidade, em seu legalismo, estavam completamente libertos, e agora ele tinha o desejo pronto para estar com Cristo nos céus, pois ele contemplou o seu Salvador.
Eu quero fazer algumas perguntas dentro desse contexto, bem rapidamente. Nós dizemos, na maioria aqui, acredito, que cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, aquele que Deus enviou a nós na condição de Salvador, do seu Cordeiro morrendo na cruz pelos nossos pecados. Mas o que aconteceu com você quando você contemplou o Cordeiro de Deus? O que aconteceu com você? Eu queria que você fizesse uma viagem, para alguns vai ser uma viagem rápida, outros vai ser uma viagem mais distante. Mas o que aconteceu com você quando você contemplou o teu Salvador? Quando Deus abriu seus olhos, mediante a obra do Espírito Santo, te convencendo do pecado e da oferta de Deus pelo teu pecado, o Senhor Jesus Cristo, o que você viu? O que aconteceu ali quando seus olhos foram abertos e você contemplou a Cristo? Simeão nunca tinha contemplado a Cristo como nós podemos contemplar hoje. Nós temos a revelação completa, nós temos a obra da cruz completa feita em nosso favor. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nossa vida. Simeão não tinha nada disso naquela ocasião. Ele cria. Ele cria e esperava no Senhor que a promessa se cumprisse. E Deus decidiu que esse estranho, esse homem não mais mencionado nas Escrituras, fosse o homem que faz essa declaração tremenda do verso 30. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, o que você viu em Jesus quando foi salvo? Alguém que poderia resolver seus problemas terrenos, apenas uma esperança terrena, um avalista para os teus problemas, um fazedor de milagres, uma ocupação para a sua religiosidade, um lugar para você botar a tua expectativa espiritualizada, para você focalizar a tua tradição familiar ou perpetuar a tua tradição familiar. O que você viu quando você contemplou Jesus? Eu creio que Simeão viu a glória de Deus, o cumprimento de promessas e a certeza da vida eterna. Ele viu a liberdade que Jesus trazia da escravidão do pecado e desejou estar com o Senhor no céu naquele momento. Senhor, me despede em paz. Como um escravo do pecado no passado, eu agora estou livre, porque o Senhor mandou o meu libertador. Se o Senhor quiser me levar agora, pode levar. Será que é isso, irmãos, que nós temos em mente quando confessamos que somos de Jesus? Será que é isso que passa na nossa cabeça? Ou a coisa é mais terráquea? Ou a nossa esperança é bem terrena? Simeão realmente contemplou algo glorioso. E inevitável fazer a correlação, se nós podemos realmente afirmar, como o apóstolo Paulo em Filipenses 1, 21, que o viver, para mim, dizia o apóstolo Paulo, é Cristo. O morrer é lucro. Irmão, será que contemplar o Senhor Jesus e o que representa o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus já te deu a alegria, o prazer, a satisfação de poder dizer: Senhor, para mim o viver é Cristo. Se é morrer, morrer é lucro. Despede-me em paz, Senhor. São perguntas que nós precisamos responder para que a gente possa entender o Natal muito mais do que uma festa de dezembro, uma celebração de final de ano. Tudo que envolve o nascimento de Jesus, irmãos, não pode ser apenas um evento no nosso calendário, mas tem que ser uma marca distintiva na nossa vida. E se o nascimento de Jesus está marcado na nossa vida, não vai se deter a uma lembrança de final de ano. O fato é que os olhos do nosso querido Simeão
não contemplaram somente a sua própria salvação e libertação. Os olhos de Simeão também perceberam que Cristo seria a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, o nascimento de Jesus, naquele momento ali tão breve de Simeão com Jesus, Simeão contemplou os efeitos completos da vinda do Messias. Jesus veio, conforme João 3,16 diz, ele veio para todo aquele que nele crê. Esse, então, terá a vida eterna. Jesus não veio apenas para os judeus. Jesus veio para todos os que nele creem. Creem que ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer. Veio ao mundo para cumprir as promessas de Deus e trazer liberdade para um povo cativo pelo pecado. O homem sem a esperança que vem de Jesus está preso, escravo, em ritos, em religiosidade, em cerimoniais, em misticismo, em paganismo. Religiosidade cega, surda e muda. Justiça própria. Tudo coisas desse mundo que nos escraviza. Dogmas de igrejas. Falácias de homens. Jesus, ele veio para nos libertar plenamente. Nos trazer a segurança de perdão de pecados e vida eterna por aquilo que ele faria. E não por qualquer coisa que nós pudéssemos mecanicamente produzir. A salvação de Deus, seu Filho Jesus, verso 31 diz que foi preparada para todos os povos, para todas as pessoas. É por isso que a pessoa que rejeita o presente de Deus, que é Jesus Cristo, rejeita Deus. Aí você pode pensar, não, pastor, que isso? Mas é isso que a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 10, verso 16. Vamos ler juntos. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. É Jesus quem está dizendo isso. Aquele que os rejeita, está me rejeitando, dizendo quanto aos outros gentios. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Se Jesus é apenas um menininho da história do bercinho, da manjedoura com burrinhos, e se limita a isso na nossa religiosidade, e a realidade salvadora do seu nascimento é apenas um eco distante da minha lembrança, cuidado. Você pode estar rejeitando aquele que Deus enviou para perdoar o pecado daquele que nele crê. E se você rejeita o Filho, a Bíblia diz que você também rejeita o Pai. O conhecimento meramente intelectual de Deus não resolve o nosso problema de pecados e vida eterna. O conhecimento das coisas de Deus envolve renúncia e confissão de pecados a Deus, porque Deus propiciou, através de Jesus Cristo, a solução, a libertação da escravidão, do pecado e do medo da morte eterna. Simeão, na sua oração, ele diz que Jesus é a luz da revelação de Deus. Estou na minha cabeça com Jesus vagalume, das lampadinhas que piscam. Jesus é a luz da revelação de Deus, tanto para gentios quanto para judeus, diz o verso 32. No capítulo 8 de João, verso 12, Jesus diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, Cristo é a luz do mundo. Por quê? Porque está faltando água nas hidrelétricas? Nem isso, né? Está chovendo tanto, está cheinho as comportas por aí, né? Jesus é a luz do mundo porque o mundo sem Cristo está em trevas. Trevas nas Escrituras é sinal de perdido. A maioria tem luz nas casas. Não é essa luz mecânica que nós recebemos aqui, não. É a luz que nos liberta da escravidão de andarmos cegos, perdidos,
sem saber para onde andamos, mas buscando incansavelmente por alguém que nos sacie a ansiedade, a angústia, nos liberte do medo e procurando, e sem encontrar, a Bíblia chama esses de cegos, porque estão em trevas. Trevas aqui, ó. Tem olhos, mas não veem. Suas almas estão aprisionadas no engano. Talvez super bem intencionadas, mas perdidas. Aí a Bíblia apresenta Jesus como aquele que é a luz de Deus, que traz luz às trevas. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Quem me segue nunca andará perdido, desorientado, cego, desnorteado, mas terá a luz da vida, a vida que vem de Deus, a vida eterna, a segurança de que ainda que eu morra, eu viverei. Promessa de Deus para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que na luz que é Jesus Cristo, Deus revela plenamente os seus propósitos em relação ao destino eterno do ser humano. Quem está em Cristo Jesus, na luz que Deus providenciou, tem perdão de pecados e a segurança, sabe para onde vai, sabe o que o espera. Porque a luz de Deus aponta para a cruz e a cruz nos aponta para a providência de Deus para o nosso pecado e para a vida eterna. Já quem não tem essa confiança, essa segurança, vive a procurar cansativamente, às vezes desesperadamente, e não encontra. E a angústia aumenta. Mas em Jesus Cristo o amor de Deus se manifestou plenamente, completamente, desde o seu nascimento, para a salvação das pessoas. É por isso que nós podemos encontrar a cruz, ou a sombra da cruz, na manjedoura. Muitos cultos de Natal, eu apresento essa imagem. Eu creio que há mais de 20 anos eu prego isso, desde que eu comecei a pregar, desde o meu primeiro culto, onde celebramos o nascimento de Jesus, eu apresento essa imagem. Porque manjedoura sem cruz é brinquedo da estrela. Mas a manjedoura com a cruz tem tudo a ver com Jesus. Houve o nascimento do libertador. Certamente porque haveria o sacrifício do Salvador. Essa, eu tenho convicção que foi a visão de Simeão. Que haveria um sacrifício de amor por mim, por nós, pecadores. E esse nascimento envolvia o sacrifício daquele que nasceu. E não poderia ser outro. Precisava ser o Filho de Deus, porque ninguém poderia substituir Jesus na posição de o Cordeiro que Deus providenciou para nos libertar da nossa culpa que o pecado impõe, da eternidade sem Deus, da total falta de luz. Mas esse Cordeiro nos traria para a liberdade, nos traria para a libertação do pecado e para a luz que é Jesus, luz que nos conduziria até o dia de estarmos para sempre com Cristo nos céus, na presença de Deus, e não precisaríamos mais de nada que pudesse ser providenciado por consequência do pecado, porque no céu estaremos para sempre livres, totalmente, de qualquer consequência que o pecado possa trazer. Terceira consequência gloriosa desse nascimento de Jesus que Simeão contemplou, nos capacita a sermos santos como Ele é santo, como diz 1 Pedro capítulo 1, verso 16. O nascimento de Jesus, ele trouxe, irmãos, plenitude, perfeição em tudo que envolve o juízo da parte de Deus para com o mundo. Mas, pastor, juízo, o nascimento, irmãos, lembram? Ele era um sinal de contradição. É sim, é juízo.
Alguém já disse que Cristo é o magneto dos séculos, né? Todos são atraídos por Jesus Cristo. O fato é que Jesus, ele atrai a alguns, mas repele a outros. Ele não é apenas um magneto que atrai, não. Ele também é um magneto que no mesmo polo, não é assim, com positivo e negativo, botar o mesmo polo, eles não... Essa afirmação parece meio forte, mas ela é absolutamente verdadeira. Jesus veio para estabelecer um novo padrão moral e espiritual, o padrão do reino dele. As pessoas querem envolvimento com o menininho da manjedoura, até mesmo com a cruz, os mais piedosos. E o fato de ser piedoso implica, normalmente, quando a cruz e a manjedoura não estão juntas, apenas numa sinceridade muito honesta, porém errada. Biblicamente desarrumada. Jesus veio estabelecer um novo padrão moral e espiritual no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E quem quer o menininho do bercinho, da manjedoura, sem os padrões do reino de Deus, está brincando de bonequinho no armário da sala. Quando você monta lá o presepinho. Não é à toa que Simeão diz que, ao contemplar Jesus, uns cairão e outros se levantarão. Essa nova ordem que Jesus veio estabelecer, os padrões do reino dos céus, ela fará sim com que uns caiam e outros sejam erguidos. Esse modelo já funcionou entre os discípulos. Pedro caiu quando negou o Senhor Jesus, mas se arrependeu e o próprio Deus o levantou. Judas fingiu santidade, piedade, mas traiu o Senhor Jesus. E quando caiu por não ter se arrependido, caiu de uma vez. Muitos o amaram e o obedeceram, mas outros não aceitaram o padrão de santidade de Jesus, ou que Jesus estabeleceu, e simplesmente o perseguiram até a morte. Jesus ofendia e ofende muitos ainda em seus conceitos e preconceitos. Se Jesus não é o Jesus nominal, ou o Jesus contemporâneo que se ajusta a todas as necessidades e carências do povo, sem ter um comprometimento com a santidade que lhe é devida como Deus, se Jesus não está dentro dos meus padrões, cai debaixo do meu preconceito. Queremos geralmente um Jesus, envolvimento com Jesus, se ele se conforma aos nossos costumes e desejos. Quando não, a tendência é eu guardar o presépio. Jesus veio estabelecer uma nova ordem, a ordem do reino dos céus. E Jesus haveria então de ser uma pedra de tropeço para as pessoas. Romanos 9,13 nos diz isso. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crer não será confundido. Então Jesus, a alegria dos homens, é para aquele que crê. Porque para aquele que não crê, Jesus é pedra de tropeço, que atrapalha. Traz culpa à minha mente que eu não quero sentir. Faz eu ver coisas que eu não quero ver. Eu quero apenas um apoio para a minha religiosidade. Eu quero um alento para a minha ansiedade. Eu não quero a solução para os meus pecados. E muitos vêm vivendo a vidinha religiosa assim, por muito tempo. Muitos natais. Mas o fato é que Jesus também veio para aqueles que ele levantaria. Romanos capítulo 6, verso 4, 9.
a 9 diz assim, é um texto grande, eu queria que você prestasse atenção. Eu li esse texto aqui no do batismo, ou no batismo, ou na classe, não lembro bem, agora nesses últimos dias. Preste atenção no que esse texto diz. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre você. Mas, pastor, hoje é dia do nascimento. Irmão, se esse nascimento não traz a você a lembrança da morte, o nascimento de Jesus vai ser apenas para você pedra de tropeço. Vai ser aquele nascimento que te faz cair. Porque se Deus mandou um Salvador, é porque nós estávamos em grande problema. Deus não mandou um animador de palco. Deus mandou um Salvador, porque a humanidade estava com um problemaço. Porque aquele que quer a Cristo não quer a ordem que Cristo estabelece, tem Jesus apenas como tropeço para cair. Mas aquele que crê que Jesus veio cumprir a promessa de Deus de libertar um povo cativo pelo pecado, tem tudo a ver com o que nós lemos aqui agora em Romanos 6, versos 4 e 9. Aquele que morreu, que nasceu, morreu, mas ressuscitou, e todos que estão em Cristo terão a vida. Amém? Então nós precisamos enxergar essa manjedoura à sombra da cruz. Precisamos disso, para que o nosso Natal seja autenticamente bíblico. Eu vejo a manjedoura à sombra da cruz porque Jesus, sem dúvida alguma, foi o símbolo daquele que seria rejeitado, odiado e morto. Como diz o próprio texto no verso 34. Um sinal de contradição. Para quê? A contradição é para confundir mesmo. Confundir aqueles que acham que com a sua justiça própria, com as suas regrinhas e seus conceitos de certo e errado, modulados ou moldados pelo mundo e não pelas Escrituras, o fazem suficientemente bondoso para ter algum direito diante de Deus e do céu. Não, não é assim que funciona. Jesus é um sinal de contradição porque a ordem é a dele, é a do reino dele, e não qualquer uma que a gente possa criar com os nossos conceitos, preconceitos e justiça própria. João capítulo 6, verso 40, diz assim, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Meu irmão, querido irmão, eu creio que foi isso que Simeão viu. Eu creio que Simeão viu o que está aqui em João capítulo 6, verso 40. Deu uma desarrumada aqui, eu não sei porquê, mas... Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer como a solução de Deus para o pecado do homem, tenha a vida eterna. E esses, Deus os ressuscitará no último dia. É assim que nós precisamos lidar com o Natal. Sem dúvida, a visão da manjedoura é maravilhosa. Mas sem a cruz, meus irmãos, é só mais uma historinha para ser lembrada em dezembro. Nós precisamos dessa cruz para ter a compreensão completa do que representa o Natal. O que Simeão viu ao contemplar Jesus foi a visão da liberdade. A liberdade da escravidão do pecado, da graça para a humanidade. A graça de Deus, que é o favor de Deus mandando o seu Filho nascer, viver e morrer pelo nosso pecado. Mas também Simeão viu o juízo. Simeão disse para Maria assim, Maria, uma espada vai atravessar você. Porque ser a mãe do Filho de Deus vai trazer dores. Ser mãe e ser a mãe do Filho de Deus, você vai ver teu filho morrer. Jesus, sem dúvida alguma, Simeão tinha na cabeça Isaías 53. O homem de dores estava ali, aquele bebezinho lindo. Estava ali também. Mas a morte daquele cordeiro significaria a libertação da escravidão do pecado para todo aquele que crê.
Então Simeão via tudo isso. Via a graça, via a liberdade, mas também via o juízo. Para o salvo, Simeão via a vida eterna. Para aquele que não cria em Jesus como a solução de Deus para o pecado do homem, era a condenação eterna. Tudo isso estava em Cristo Jesus. Meu irmão, o meu apelo, meu pedido a Deus, agora que estaremos orando e depois estará encerrando o nosso culto, estaremos encerrando com o coral, é que você tenha uma compreensão correta do nascimento de Jesus Cristo. E que essa compreensão, essa contemplação do nascimento de Cristo, traga a você o temor e a gratidão devidas unicamente a Deus por tão grande salvação que foi dada àqueles que creem através da obra de Cristo em nosso favor. Desde o nascimento até a sua vida, sua morte e ressurreição, tudo isso é presente de Deus que deve compor a tua alegria pelo nascimento de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, muitíssimo obrigado pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra e termos tudo o que precisamos, ó Pai, para não estarmos amoldados, conformados, ó Deus, a uma lembrança meramente pagã do nascimento de Jesus. Ó Deus, não permita isso. Que a Tua Palavra que foi aqui pregada, Senhor, o que temos aprendido de Ti, nos livre de vivenciarmos esses próximos dias com uma perspectiva, ó Deus, conformada com este mundo. Que possamos nos alegrar grandemente com o nascimento do nosso Salvador. Mas que esta manjedoura tenha sobre ela a cruz de Cristo Jesus. Aquele que nasceu, viveu e morreu e ressuscitou por nós pecadores. Esse nascimento de Cristo, ó Deus, ele precisa simbolizar mais do que um bercinho bonitinho, mas a libertação que Deus providenciou para aqueles que estavam escravizados e mortos no pecado. Ajuda-nos a olhar para o nosso Salvador assim. Assim eu te peço, muito agradecido, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, coral.